Então, diz assim: amanhã pode ser muito tarde. 2 Coríntios 6, 2, porque diz: no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Temos pressa para tudo neste mundo, excepto para a salvação da alma. Daí a recomendação da Bíblia: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Perto da cachoeira do Niágara, boiava o cadáver de um bezerro que corria vagarosamente na direção do grande abismo. Era inverno e uma águia faminta subiu no bezerro morto, enterrou nele as garras possantes e calmamente o ia devorando. Bezerro e águia iam sendo levados pela correnteza do rio. Navegaram mais um pouco. A águia estava absorvida com sua presa e não pressentiu o perigo iminente. Rolaram mais um pouco. A águia continuava com suas garras enterradas na presa. Já a água começava a redemoinhar rápido para precipitar-se e a águia continuava devorando a presa. Ali estava o grande perigo, mas ela não deu qualquer atenção. Talvez confiasse na força brutal de suas asas, que já tinha levantado voo tantas vezes. Essa seria mais uma. E uma das correntes que redemoinham arrastou o bezerro e o lançou no terrível abismo. A águia, já no perigo, tentou largar a presa. As suas garras estavam de tal modo presas que não conseguiu. Fez uma tentativa e fracassou. Fez outra e cada vez pior. E as águas precipitaram na morte a gigante do espaço. Morreu porque deixou para mais tarde. Morreu porque estava presa nos manjares. Morreu porque deixou para depois. Amém. Pousa aí a sua filhinha e, por favor, presta atenção. Olha só, nós temos falado sobre salvação. Hoje é a 3ª semana e domingo vamos ter o domingo da salvação. Porque, como tantas vezes temos falado, o mais importante que Deus tem para nós não é você conseguir um carro melhor, não é você conseguir uma casa melhor. Não que Deus não tenha poder para fazer isso, ou que isso não seja importante. A questão aqui não é o mais importante. Não deve ser a prioridade. Porque Deus tem algo muito maior para a nossa vida. Quer você viva mais um dia, mais um ano, mais 10, mais 20, mais 50. Em algum momento a vida aqui vai terminar. O que vem após isso é eterno. Poxa, bicho, saí do meu trabalho, estou cansado, pensava que vinha ouvir uma palavra de vitória, mas a maior vitória é esta. O problema muitas vezes é nós não nos concentrarmos na salvação. Porque olha só, às vezes a pessoa leva a parte da salvação apenas para algo futuro, que a gente não pode contemplar agora, e lá está, é pela fé, porque, vamos ser sinceros, quem te garante que o céu existe? O céu, ou até mesmo o quê? O inferno. Nós apoiamos as nossas certezas e vamos guiar a nossa vida com base naquilo que está escrito aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso a salvação vem pela fé. Só que a salvação, ela é algo que eu tomo posse quando partir desse mundo. Mas ela é o culminar da minha comunhão com Deus.
A salvação significa que eu me tornei um filho de Deus. Essa história de que todos nós somos filhos de Deus, isso é conversa do diabo. Todos nós fomos criados por Deus, nem todos são filhos de Deus. Filho é aquele que se arrepende dos seus pecados, que se entrega a Cristo, que faz dele o seu Senhor. Por isso a gente tem usado muito este termo, se Deus se agradar de nós. Aí você vai vencer, e você vai vencer tanto na terra como nos céus. Só que muitas vezes estamos tão preocupados com os bens materiais, estamos tão preocupados em resolver a nossa vida no momento, no atual, neste instante, que nos esquecemos do mais importante. E a nossa busca por Deus acaba por ser muitas vezes uma busca interesseira. Acabamos por estar na igreja, acabamos por buscar a Deus, não por aquilo que Ele representa na minha vida, mas simplesmente por aquilo que Ele me pode dar. Bicho, mas eu buscar a minha salvação não é a mesma coisa? Depende. Era aquilo que a gente falava a semana passada. Você quer ser salvo porque reconhece Jesus como seu Senhor, ou você quer ser salvo só para escapar ao inferno? Porque se a ideia é só fugir do inferno, você não vai alcançar a salvação. Os seus motivos, os seus interesses, a sua ideologia, não é essa que Deus procura. Eu sou salvo quando eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E eu, ao torná-lo o Senhor da minha vida, isso faz com que depois todas as outras... imagina que você, parece aqueles programas, tem 4, 5, 6 portas. Agora você vai ter que escolher a porta certa. A questão é que quando você abre a porta da salvação, todas as outras o quê? Se abrem também. Quando eu abro a porta da salvação, ou seja, a partir de hoje, eu entrego-me a Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, todas as outras vão se abrir. Porque passa a existir essa comunhão. Lá está, a marca da salvação é o Espírito de Deus em nós, que nos dá a certeza da salvação. Significa que o Espírito de Deus está ligado no céu. Ora, se o Espírito de Deus está comigo, o que é que eu não consigo? Você vai orar, você vai determinar, você vai à luta. Vão surgir obstáculos? Vão surgir problemas? Vão. Mas o próprio Deus está consigo. Então o que é que você não vai conseguir? Este mês, é só você reparar aos domingos, não tem tido mais gente? Sim ou não? E o mais gente muitas vezes não implica gente nova, mas sim que o povo tem buscado mais. Esse mês tem sido um mês de respostas. Resposta no trabalho, resposta de documentação, que hoje em dia, valha-nos Deus, é preciso um milagre, mas é uma resposta atrás da outra. A pessoa dá-se mais para Deus, busca mais a Deus, procura purificar a sua alma, lá está esse tratamento espiritual, adorá-lo mais, conhecê-lo mais. Aí você começa as portas. Às vezes a pessoa nem pediu, mas a porta mesmo assim o quê? Abre. Então quando nós buscamos a Deus pelo motivo certo, garantimos a nossa salvação, as outras portas vão se abrir. Qual é o maior problema? É o que está escrito. É deixar sempre para quando? Para amanhã. Aí tem a história aí dessa águia. Anda lá, vai voando. Aí vê lá o bezerro morto no rio, pensa, maravilha, almoço grátis. Agora é que é. Aí vai lá e crava as garras no bezerro e vai picando ali e vai comendo. Só que a corrente vai arrastando o animal para o abismo. Aquelas cataratas lá do Niágara, aquilo é um desfiladeiro, um abismo enorme. Só que a águia está tão envolvida naquilo
que nem vê o perigo. E se calhar muitas vezes quando vê, qual é o pensamento? Bispo Águia não pensa. Não estraga o meu exemplo. Faz de conta que pensa. Está a olhar lá profundo e vai pensando o quê? Ainda tenho tempo. Ainda dá. Deixa bicar mais um pouquinho. Quando tiver quase, eu vou. Tem crente que é assim. Deixa cuidar da minha vida, deixa cuidar do meu trabalho, deixa satisfazer isso, deixa experimentar. Eu ainda sou novo, tenho que experimentar. Eu tenho tempo. Eu não sei se você acompanha futebol. Está aí o Campeonato da Europa de Futebol. Salvo erro, foi no domingo. Um jogador da Hungria entrou para o campo, como faz tantas vezes, porque já não é novinho, já é um jogador batido. Deve entrar para o campo e a pensar, seja não passar, já vou de férias mais cedo, dane-se, não tem problema. Quando for voltar para a minha terra, vou com a minha esposa, vou com o meu filho, vou para aqui, vou para lá. Só faz planos. E aquilo é mais um jogo, como tantos outros que ele já fez. Aí o jogo está quase a acabar. Vai disputar um lance, como tantos outros que já fez na vida. Vem o guarda-redes da outra equipa, dá-lhe com o cotovelo ou com o joelho, eu sei lá. Acerta-lhe em cheio na cara, partiu não sei quantos ossos da cara. Caiu estatelado no chão, teve convulsões em canto. Não foi dessa para melhor, porque não chegou a vez dele. Não morreu porque não era a senha dele. Ele era o 49 e chamaram o 48 e o 48 foi. Porque senão, já não estava cá. Era mais um jogo, é mais um dia de trabalho, e a pessoa vai com planos para as férias, com planos para a próxima época, com planos até ao final do ano. A quem garante que a gente chega a casa? Uma catrefada de ossos na cara, partidos. Um lance casual. Bateu mal. Então muitas vezes nós estamos na igreja, estamos a ouvir a palavra. Você tem que lutar pela salvação, você tem que se entregar a Cristo, se arrepende dos seus pecados. Parece os miúdos, está bem, o pai está a dizer, estuda, tens que estudar, para seres alguém na vida. Aí eles dizem o quê? Sim. Nem estão a ouvir nada, mas eles dizem o quê? Não é assim? Não. Brincando. Aí dizem, está bem, estuda, tens que estudar, tens que fazer assim, esforça-te mais, está bem. Leonardo, vai para o teu quarto, está bem, já vou. Tem que ser agora, só mais um bocadinho. Estou mesmo a acabar. Leonardo, vamos almoçar. Estou a acabar, 5 segundos. Passa 1 minuto, passa 2, passa 3. Caramba, mas não estava a acabar. Está quase, está sempre quase. Mas vai-se deixando. Aí o pai é mau, pois o pai tem que ir ao quadro da luz e desligar a eletricidade e pronto, acabou-se o jogo. Aí o pai é mau, o pai é sempre o mau da fita. Mas porquê? É só mais um pouco. Não, ainda tem tempo, está quase. E às vezes nós andamos a fazer isto com Deus. E ficamos tão envolvidos e tão iludidos muitas vezes com as coisas do mundo que estamos a caminhar para o abismo e não damos conta. A gente acha sempre que os outros é que vão morrer na nossa frente. Nós de facto não temos que viver obcecados com a morte. O cristão sabe, o que tem a certeza da salvação, sabe que para ele morrer é lucro. Não é que ele quer morrer. Sabe que aquilo que Deus tem preparado para ele após a morte é o paraíso. Quem aqui acorda de manhã já com dores? Tem alguém? Haja alguém que se acusa, né? Agora não, graças a Deus. Lá no céu não existe isto. Assim, que
você tem que fazer assim, fica crocante, estava por todo lado. Isso não existe. Lá não há dor, não há miséria, não há escassez, não há violência, não há discriminação, não há racismo, não há preconceito. Lá o que existe é paz, amor, alegria, fartura, abundância. Então, para o cristão, morrer é lucro, porque vai para o pé de Cristo, de seu Salvador, para um lugar onde é tudo que nós buscamos hoje em dia, mas que aqui termina, lá é para sempre. Então as nossas prioridades têm que ser bem estabelecidas. Orar sim para ser curado, orar para ser próspero, orar pela família, ok, mas e a salvação da sua alma? É o que às vezes eu falo à quarta-feira, quando é a reunião da família. Não, meu filho tem que ir para a faculdade, meu filho tem que ser doutor, meu filho tem que ser engenheiro. Ótimo, já lutou pela salvação do seu filho? Ou ele vai ser advogado no inferno? Tem mostrado a palavra, tem falado de Jesus, tem apresentado a salvação? Ou ele vai ser engenheiro lá no inferno? Que bom que tenha sucesso. Eu falo muito isso para o Leonardo. O Leonardo quer ser jogador de futebol. Se atingir o objetivo dele e o pensamento dele é grande, vai ganhar muito dinheiro, vai ter muita fama, vai ter muito sucesso. Financeiramente vai ser excelente para ele. Se mantiver o pensamento, há de ser o maior dizimista da Igreja Apostólica Mundial. Mas eu também sei que este mundo é um mundo de adultério, de vício, de bebedeiras, de drogas, de noitadas. Se ser jogador implica ele perder a salvação, eu prefiro que ele vá varrer ruas, sem demérito para quem o faz. Mas em termos de comparação financeira, se é para que ele se perca, eu digo-lhe sempre, eu oro para que Deus não permita. Se Deus não vir em ti capacidade, e isso for para tu perderes a salvação, eu prefiro que alcance o teu primeiro sonho, que era conduzir o caminhão do lixo. Quando a gente me perguntava, Leonardo, o que é que tu queres ser quando fores grande? Eu dizia, eu quero conduzir o caminhão do lixo. Então vai, meu filho, vai nessa, não tem problema. É um trabalho como qualquer outro. Mas o que adianta tanta fama, tanto sucesso, aí até dá uma quantia muito grande para a igreja, mas vai perder a salvação? O que adiantou? Cresceu na palavra, ouviu a palavra, tocou, foi obreiro, aí vai para o inferno. Então é melhor que não chegue a esse ponto. Se é para honra e glória do nome de Jesus, se usar toda essa fama e esse sucesso para falar de Jesus, e quem sabe muitos se converterem através disso, que eu consiga. Agora, para perder a salvação, ter a conta bancária cheia de dinheiro e ir arder no inferno, não vale a pena. Então nós temos que cuidar da salvação da nossa alma. Não é descuidar da nossa família, não é descuidar do nosso trabalho. Jesus diz que vem nos dar vida e vida com abundância. Se olha para a Bíblia e vê os heróis da fé, pessoas extremamente prósperas, abençoadas. Você vê homens que, se fosse no dia de hoje, seriam donos das maiores empresas do mundo. Mas todos eles colocavam Deus em quê? Em primeiro lugar. O principal propósito de Deus era fazer a vontade de Deus e ter essa comunhão com esse Deus poderoso. E é isso que nos garante a salvação. Então nós não podemos nos deixar iludir com as coisas do mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nem tudo o que reluz é ouro. Às vezes é só ilusão. E o diabo vai nos dando umas migalhas, vai nos arrastando. Aí quando a gente tenta saltar do abismo, muitas vezes já é tarde. Então não é para amanhã, é hoje. Nós só vamos fazer o domingo da salvação no domingo às 10 horas da manhã, dia 30. Mas é hoje que você está aqui.
E nós temos que lutar pela salvação da nossa alma todos os dias, até ter certeza dela. Quem está salvo tem certeza. A morte não causa arrepios, não dá calafrios, não é um tema tabu, não é algo que se eu penso, ai meu Deus, e agora não. Eu não quero morrer, mas se eu morrer, eu sei que eu vou para junto de Cristo. É essa certeza que você tem que ter dentro de si. Quando eu penso na morte, já tem tudo para causar insónias. Isso é um sinal que a pessoa não está salva. Quando eu penso na morte, todos os meus pecados parece que começam a soprar no meu ouvido. Isso é um sinal que a pessoa não está salva. E isso tem que ser um alerta. Esse tipo de coisas tem que, causar temor em nós. Espera aí, se eu partir hoje, ainda estou com esse sentimento. Se eu deito e não acordo, vou dizer para Deus o quê? Não sabia, não tive oportunidade. Há quem vá ser salvo no último suspiro. Mas é porque a oportunidade da pessoa foi naquele momento. Olha só. A palavra de Deus nos diz que um dia Jesus voltará. Sim ou não? Voltará para vir buscar a sua igreja. Os sinais nos mostram, podemos estar enganados, mas os sinais nos mostram que provavelmente não vai passar desta geração. Somos tão privilegiados que logo tinha que ser na nossa geração. Mas quando perguntaram a Jesus qual era o dia e a hora, ele respondeu o quê? Nem eu sei. Só o Pai é que sabe. A palavra de Deus dá-nos muitos sinais, dá-nos muitas datas, dá-nos muitas previsões. Mas quando o assunto é a morte, nós não temos previsão ou data nenhuma. Imagina se a pessoa soubesse quando é que ia morrer. Fulano vai morrer dia 23 de maio de 2047. Até o dia 20, eu já vou dizer 22 de maio para não dizer no mesmo dia. Até o dia 22 de maio de 2047, a pessoa ia guardar mágoa no coração, ia se vingar, ia mentir, ia dizer palavrões e provavelmente nem sequer punha os pés na igreja para buscar a Deus. Chegava o dia 23 de maio e dizia: Senhor, estou muito arrependido, salva a minha alma. Você acha que a pessoa de facto estava arrependida? Não. É exatamente por causa disso que a gente não sabe nem o dia, nem a hora. Para que a nossa entrega a Cristo seja sincera. Não seja eu vou fazer tudo o que me dá na telha, quando chegar a hora, Senhor, perdoa-me, eu arrependo. Então nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, se é daqui a uma semana, se são mais anos. E eu tenho que pensar que Jesus pagou um preço alto para me salvar. O castigo que devia estar em nós, Ele carregou sobre Ele. Para que você possa viver eternamente e viver da melhor forma. Então volto a dizer, não é desistir da vida aqui. Não é, você só tem que pensar na salvação. Não, você tem que pensar em ser curado. Você que está doente. Seu Deus é o médico dos médicos. Você tem que pensar em crescer financeiramente para comer o melhor dessa terra, para dar o melhor à sua família, até para, através disso, glorificar o nome de Jesus. Mas tendo a noção que tudo isso vai terminar um dia, de uma forma natural. Mas o que vem após isso é eterno, é para sempre. E que eu só tenho direito a isso por causa do meu Jesus, que naquela cruz pagou o preço por mim, para que eu seja livre, para que eu possa viver eternamente, para que eu não seja condenado. Então como é que eu não vou me entregar a alguém assim? Então não é amanhã, é quando? É hoje. Vamos só terminar, a Edmira, o pouco que falta. Diz assim:
E não é isso que acontece com tantas pessoas com respeito à salvação da alma. Sabem que vão morrer um dia, mas apesar disso, não se preparam para a morte. Sabem que estão perdidas, mas não buscam a salvação da alma. Sabem que estão separadas de Cristo pelo pecado, mas não tomam nenhuma providência para uma aproximação de Deus. Sabem que a sua alma está manchada pelo pecado e que no céu não entra impureza, mas nada fazem para uma purificação. Sabem que só Cristo salva, mas não o buscam com sinceridade. Sabem que se morrerem nas condições em que estão, irão fatalmente para o inferno, mas permanecem na indiferença, no pecado e na indecisão. Vão deixando para amanhã, para mais tarde, para depois, como a águia distraída, a devorar a sua presa, até que foi tragada pelas correntezas da morte. Meu amigo, não terá sido essa a sua posição a respeito de Cristo? Sente um vazio na alma, sente necessidade de um Salvador, sente que a morte se aproxima de si, teme a eternidade, não sabe para onde vai ao morrer. Sabe que só Cristo salva, mas não aceita, deixa para amanhã, para depois. Hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser muito tarde. Amém? Então olha só. A religião não nos vai salvar. Achar de que, não, mas eu vou à igreja, eu sou bonzinho, eu dou o meu dízimo, eu participo da Santa Ceia. Isso não salva ninguém. Para que eu seja salvo, eu tenho que... O versículo mais evidente, para não enrolar muito, diz: quem crê. E volto a frisar essa parte. Não é querer de ter vontade. É crer de crença, que está associada à fé. Quem crer e for o quê? Batizado, será salvo. Então tem que haver um arrependimento. Não é pensar que eu vou levando a vida, logo se vê, minha vontade é essa, e lá está, até muito voltado para aquilo que é, hoje nem tanto só para os jovens, mas mais a juventude. Eu sou novo, eu tenho que experimentar, só se vive uma vez, não é isso que se costuma dizer? Mas esse conceito é errado. Na realidade, nós só morremos o quê? Uma vez. Todos os dias, os pezinhos mexem, você está a viver mais uma vez. Não, mas eu tenho que experimentar, porque depois o tempo passa, a juventude passa, e isso, e aquilo, e vai-se vivendo uma vida fora da presença de Deus. Se não houver um arrependimento e uma entrega a Cristo, um aceitar, a ver se eu me consigo fazer explicar. A nossa vida com Deus é como um casamento, certo? Aliás, a salvação é o começar desse casamento. Se nós falamos de um casamento como deve ser, há traição nesse casamento? Há violência? Ofensa? Não. Vai haver paz, vai haver harmonia, vai haver amor, vai haver compreensão. E quando alguém diz, eu aceito, e aceita mesmo, é para viver dessa forma. Então, o aceitar Jesus é a mesma coisa. Aliás, um casamento para dar certo, um tem que se negar em função do outro. Porque se a pessoa vai casar, lá está, hoje a ideia é, eu vou casar para ser feliz. Isso não existe. Às vezes a pessoa é tão problemática que ao casar para ser feliz, vai a fazer a vida do outro o quê? O inferno. A pessoa vive no inferno e vai fazer a vida do outro no inferno.
Quando alguém se casa, tem que ser dessa forma. Eu sou tão feliz comigo mesmo e sinto-me tão realizado que eu preciso de alguém para partilhar essa felicidade e encontrar alguém que tenha esse mesmo pensamento. Por que você acha que Deus criou a mulher? Deus criou Adão, sim ou não? Aí Adão andava lá feliz com os bichinhos, não tinha problemas. Aí Deus pensou, esse fulano está feliz demais, eu tenho que arranjar alguma coisa para ele. Aí criou quem? Criou a mulher. Para que a vida dele não fosse tão sossegada. Não é? Um casamento para dar certo, um se nega em função do outro. Então, se eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha alma, se eu aceito de fato e de verdade, eu nego as vezes que forem precisas a minha vontade. Não quer dizer que seja sempre. Há de haver coisas que a nossa vontade coincide com a vontade de quem? Mas quando não coincide, a gente dá prioridade à vontade de Deus. É isso que é aceitar Jesus. Fazer dele a prioridade da nossa vida. Ouça, aproveitar que a pastora está na escolinha. Quando eu casei, somos muito felizes, desde sempre, mas os primeiros tempos foram complicados. E éramos os melhores amigos já na altura. Mas eu sempre gostei de ficar lá de volta do computador. Né? Aí a pastora vinha, né? E ficava assim, com aquela cara de má. Do tipo, mas a gente casou para tu ficares aí de volta do computador? Aí a gente pensa o quê? Não, espera aí, para isso dar certo, eu tenho que pôr isso de lado e fazer companhia para quem? Para a esposa. Entre isso, outras coisas. Você se nega em função daquilo que você aceitou. Então, se eu quero a salvação da minha alma, não é porque agora eu sou da Igreja Apostólica Mundial que eu estou salvo. Agora eu participo da Santa Ceia, ótimo. Você come do corpo e do sangue de Cristo aqui, mas continua a viver sua vontade lá fora, não funciona. O fulano é um excelente marido dentro de casa, mas lá fora dá as suas escapadinhas, é traidor à mesma. O fulano traz tudo para casa, compra a melhor comida, os melhores eletrodomésticos, põe o filho na faculdade, dá dinheiro para a esposa, mas tem um caso lá fora, é traidor na mesma. Não é porque deu condição que agora é um grande homem. Porque fidelidade não tem porcentagem, ou é fiel ou não é. Me perdoa quem pensar diferente, se calhar por uma questão cultural. Fidelidade não tem porcentagem, ou é fiel ou não é fiel. A mesma coisa é com Deus. Não, mas eu vou à igreja, mas lá fora você mente conscientemente, palavrões, vício. Você está longe da salvação, está aí para o abismo, iludido com o mundo e não vê. Se eu quero ser salvo, e essa deve ser a minha prioridade, eu tenho que aceitar Jesus, negar a minha vontade, me entregar de corpo e alma e me arrepender dos meus pecados. E arrependimento não é chorar muito porque eu errei, é Senhor, me perdoa porque eu não volto a cometer o mesmo erro. Pode ter sido o maior erro do mundo, mas se você se arrepende, Deus te perdoa. A partir daí o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. E quando você menos perceber, a certeza da salvação está em si. Ora, abrindo essa porta, automaticamente, no agir da fé, em comunhão com Deus e com a certeza da salvação, todas as outras portas vão se abrir. Aí sim, Deus se agradando de nós, a gente vence, tanto na terra como nos céus. Amém? Você entendeu? Sim ou não? Então fique de pé, em nome de Jesus.